Sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade então ao nosso estudo do livro dos Números. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, versículos de 1 a 26. Então nós vamos ver a lei sobre o naziarato e nós vamos ver a bênção litúrgica que está contida neste capítulo 6 do livro dos Números, ok? Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, você que está desde o começo acompanhando esse estudo do Pentateuco conosco. Pegue a sua caneta, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 6, no capítulo 6 do livro dos Números, tá? São 26 versículos e nós vamos ler atentamente para entender essa lei do naziarato, tá? Vamos lá então para a leitura, capítulo 6 do livro dos Números. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas o seguinte: quando um homem ou uma mulher fizer o voto de Nazireu, separando-se para consagrar ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida inebriante. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de uma outra bebida inebriante. Não beberá suco de uva, não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo de seu nazireato, não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uvas. Durante todo o tempo de seu voto de nazireato, a navalha não passará pela sua cabeça, até que se completem os dias em que vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça, durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor. Não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, que tiverem morrido. Se contaminará, porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus. Durante todo o tempo de seu nazireato, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada, ele rapará sua cabeça no dia de sua purificação e o fará no 7º dia. No 8º dia trará o sacerdote à entrada da tenda de reunião 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá um sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto. E consagrará naquele dia a sua cabeça. Recomeçará os dias de seu nazireato para o Senhor e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Não se contam os dias precedentes em que seu nazireato foi manchado. Eis a lei do nazireu. Findo o seu nazireato, será conduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará sua oferta ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano sem defeito, em holocausto, uma ovelha de 1 ano sem defeito,
para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito para o sacrifício pacífico, bem como uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha amassados com azeite, bolachas sem fermento, untadas com óleo, com a oblação e as libações habituais. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto. Oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como a cesta de pães sem fermento, e fará sua oblação com sua libação. Então será rapada ao nazireu sua cabeça consagrada à entrada da tenda de reunião. O sacerdote tomará os seus cabelos consagrados e os porá no fogo, que está por baixo do sacrifício pacífico. Colocará nas mãos do nazireu, depois de lhe ter sido rapada a cabeça consagrada, a espádua cozida do carneiro, um bolo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao sacerdote, como também o peito agitado e a coxa oferecida. Somente depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para aquele que fez voto de nazireato e a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além do que puder oferecer espontaneamente. Procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu nazireato. O Senhor disse a Moisés: dize a Araão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. É assim que invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Muito bem, esta é a leitura do capítulo 6 do livro dos Números, que é a lei do nazireato. É uma palavra meio complicada, ou a lei do nazireu, para a gente entender que lei é essa. Acredito que pela leitura que você acompanhou, pela leitura que nós fizemos, você já entendeu que trata-se de uma consagração pessoal. É alguém que resolve fazer a sua consagração a Deus. Consagrar-se é colocar-se à parte. É não viver conforme o costume do povo em geral. Tanto é que no início da leitura, nós temos toda uma regra para quem quer consagrar-se a Deus. E entendemos também nesse capítulo 6 que esta consagração ela é temporária. Ela não é uma consagração perpétua. O que significa uma consagração perpétua? Uma consagração para toda a vida, até o dia da morte. Não, é uma consagração temporária que a pessoa faz a Deus, por um motivo, por uma situação, por algum desejo que ela queira fazer essa consagração a Deus. Só que tem essas regras: não beber nada derivado da uva, nem vinho, nem o suco, nem comer as uvas. E outras regras que nós vimos aqui, né? Como
estar distante de cadáveres para não ser contaminado. Então é uma lei a respeito da consagração pessoal. Nazireu é aquele que se consagra a Deus por um tempo, como nós vimos nessa leitura aqui. Repito, não é uma consagração, como nós falamos, permanente. Não é uma consagração para o fim da vida, até o fim da vida. É uma consagração temporária, tá? Então, o que diz neste capítulo do Naziriato? E, no final, a bênção litúrgica, como nós conhecemos. Neste capítulo, temos o costume de algumas pessoas de se consagrar ao Senhor mediante um voto. Ele faz um voto e se consagra ao Senhor. Não é, repito, um voto perpétuo. Nós entendemos bem na leitura que é temporário, tá? É uma maneira da pessoa se consagrar ao Senhor mediante um voto, chamado de voto do Naziriato. Só um minuto. Como se pode ver, são leis e exigências próprias de um determinado modo de pensar. Mas de quem é esse modo de pensar? É o modo de pensar da escola teológico-literária sacerdotal. Quem é essa escola? É a escola que redige o livro dos Números. É uma escola teológico-literária sacerdotal, escrita pelos sacerdotes da época. Então é uma maneira de pensar, tá? Esse tipo de consagração, essas leis, essas exigências para o voto que a pessoa faz a Deus, tá? Os sacerdotes são os que julgam, neste tempo aqui do livro dos Números, ou melhor, no tempo em que o livro dos Números foi escrito, eram os sacerdotes que julgavam, determinavam e realizavam os diferentes ritos de normalização e restabelecimento da ordem, por vezes rompida. Então, se houve uma ordem rompida, o sacerdote tinha a função de fazer a normalização, podemos dizer assim, da lei, da regra, dos ritos. Então, até o tempo de Jesus, foi assim. Era o sacerdote que fazia tudo isso. Eles julgam, eles determinam, eles realizam os diferentes ritos de normalização e restabelecimento da ordem, se esta ordem foi rompida. Ok? Tudo bem até aqui? São os únicos, os sacerdotes são os únicos com o poder de abençoar o povo, segundo uma fórmula estabelecida, como nós vimos aqui no livro dos Números, no versículo de 22 a 26, tem uma fórmula de bênção, que o sacerdote, em nome de Deus, estende a mão ao povo e transmite, podemos dizer assim, a bênção de Deus ao povo. Deus, através do sacerdote, é quem vai abençoar o povo com essas palavras que nós vimos aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto, volte o seu rosto para ti e te dê a paz. É assim que eles invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Termina como que o próprio Deus falando desta bênção, que através do sacerdote ele vai abençoar o povo. Ninguém mais do povo podia pronunciar essa bênção.
Ninguém mais poderia usar essa fórmula. É uma fórmula estritamente sacerdotal. Então nós vemos aqui as muitas regras, as muitas leis que vão formando a consciência religiosa do povo de Israel. Muitas vezes leis rígidas demais que a maioria do povo não consegue cumprir. Como, por exemplo, a lei desse voto temporário, do naziriato que o povo fazia. Era muito exigente. Tanto é que se ele fosse rompido, ele deveria começar tudo de novo, como nós vimos aqui. Só recordando aqui, está no versículo 11 e 12. O sacerdote oferecerá em sacrifício pelo pecado um carneiro, um par de rolas ou pombinhos. Lembro do 10 para a gente entender melhor. No 8º dia, trará o sacerdote à entrada da tenda de reunião 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá em sacrifício, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. E fará por ele a expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto. Então, só de estar na presença do morto, esta pessoa que está em voto, que está consagrada a Deus, se torna impura. Lembremos que é uma pureza ou impureza ritual, porque os sacerdotes têm essa mentalidade de perfeição. O povo tem que estar perfeito, sem nenhuma mancha, para que o Deus único habite no meio deles. Esse era o pensamento desta corrente sacerdotal, tá? Que levava o povo, ou fazia o povo a viver essa regra. Versículo 12. Pela expiação do pecado que cometeu, manchando-se a presença do morto, e consagrará naquele dia sua cabeça. Recomeçará os dias de seu naziriato para o Senhor, e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Veja bem o detalhe. Não se contam os dias precedentes em que seu naziriato foi manchado. Então, se ele estava em determinado tempo do seu voto e foi manchado, para tudo. Ele tem que recomeçar o seu voto tudo de novo a partir dos rituais, a partir do rito, do sacrifício, de tudo que eles colocam aqui. Então, era uma rigidez da época, né? Na época em que foi escrito. Muitos cumpriam, não conseguiam. Muitos iam até o fim, talvez, mas era muito complicado. Era muito complicado essa norma. E, para encerrar, essa bênção litúrgica que nós vimos aqui, que em determinadas ocasiões litúrgicas, principalmente da Igreja Católica, principalmente na Páscoa, esta bênção litúrgica vem ao povo. É feita esta bênção litúrgica sobre o povo. Claro que muitas outras denominações religiosas cristãs usam esta fórmula de bênção para abençoar o povo também, né? Aqueles que têm a Sagrada Escritura, que são cristãos, que conhecem todo esse escrito do Antigo Testamento, tá bom? Então, nós vimos aqui a lei do naziriato, que significa voto, né? Que significa o voto que a pessoa faz temporariamente por um período. Se vocês ouvirem essa palavra, vocês já vão saber o que significa. E esta bênção litúrgica, toda vez que você ver essa bênção litúrgica, você vai saber onde está. Está no livro dos Números. E na ocasião,
Na época em que o livro foi escrito, somente o sacerdote podia pronunciar esta bênção litúrgica, em nome de Deus, para abençoar o povo. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 6. Ele é breve na sua explicação, porque é uma lei de um voto temporário que o povo fazia. E nós vamos, então, depois, próximo estudo, no capítulo 7, vamos estudar a oferta dos chefes das tribos de Israel. Lembram-se que cada tribo tinha um príncipe, que na realidade era o chefe, era o cabeça de cada tribo. Então nós vamos ver um por um a oferta que cada um faz ao templo, tá? No capítulo 7. O capítulo 7 ele é bem extenso, então nós vamos dividir ele em 4 partes. Daí, quando chegarmos lá, eu explico direitinho como vamos fazer, tá bom? Qual vai ser a dinâmica do estudo do capítulo 7, ok? Um abraço a todos e até o próximo encontro.